Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa do Visão Consultiva. Hoje eu estou aqui com o meu querido amigo Edu, que a gente tem uma longa história sem saber que era tão longa assim. Quando eu tinha uma startup, me ajudou, trouxe uma mentoria, um papo de 1 hora, que mudou o rumo do meu negócio. É um especialista em franquia, franqueou, para quem é aqui de Brasília e fora, açaí, cookie e mais um monte de coisa que eu sei que você vai poder falar aqui pra gente. E é um especialista nesse universo de franquia, de desenvolvimento de negócios, daqui de Brasília. Edu, conta pra gente um pouquinho da tua história, como é que você chegou aqui, e aí depois a gente vai pro bate-papo pra valer mesmo. Sensacional, prazerzaço estar aqui, cara. E, pô, uma honra ter colocado um tijolinho aí nessa história. Total, sou muito grato. Quero depois entender esse contexto, que a gente, no fim, acaba ajudando sem saber como, mas bom demais. Eu sou Eduardo Santinoni, sou pai do Daniel e da Isabela, marido da Andréia, e eu, apaixonado por empreendedorismo. Eu acredito que tudo que está à nossa volta, tudo que é físico, que não é um fenômeno da natureza direto, foi um dia sonhado por um empreendedor que correu risco até aquilo ficar em pé. Sim. Então, eu acho que isso me mobiliza, isso é o que faz com que eu levante todos os dias para ajudar empreendedores a alcançar melhores resultados. Sim. E aí, mas eu comecei CLT. Quem nunca? Quem nunca, né? Comecei CLT, fiz uma carreira voltado, inclusive, cara, por acaso, foi aqui no andar de cima. O quê? No quarto andar aqui? No quarto andar desse prédio, a hora que eu entrei aqui... Quando isso? Eu entrei em 2004. Nossa Senhora. Na PricewaterhouseCoopers, que é uma consultoria, uma das grandes consultorias do mundo. Uhum. Hoje, o nome é abreviado para PwC. E é uma empresa gigantesca e que foi minha grande escola de consultoria e auditoria, que foi alguns anos que eu passei lá e foi um grande... Auditoria, mexer então na área de finanças. Isso, embora administrador, entrei administrador na PwC e aí era uma empresa de auditoria contábil. E aí eu fiz a formação de contabilidade também, enquanto estava lá. Então eu tenho as duas formações o nosso trabalho era voltado para auditoria de balanço patrimonial de empresas de capital aberto. E aí eu auditei Banco do Brasil, Caixa Econômica, Caralho. BRB, Só empresa grande, né? O cara tá com a nome na bolsa. Exato, exatamente. Então, era esse o perfil de empresas que a gente atendia e foi uma gigantesca escola de uma das grandes do mundo, né? Uma Big Four. E aí saí de lá e fui percorrer outras carreiras, aí sai para um cliente para ganhar o dobro, depois ganhar mais do dobro, depois ganha do dobro. E vai evoluindo na carreira assim, até que chegou um dia e eu já era incomodado, queria empreender, eu ficava olhando para lá de fora da janela, falando assim, cara, esses caras estão ali na rua, eu tô aqui preso no escritório. Batendo ponto, sensação do 8 às 18 me matava. Embora hoje meu trabalho é de 8 às 18. Então, assim, não é sobre o horário, é sobre... engraçado, né? A gente passa dessa evolução empresarial, eu também passei por isso, de trabalhar 800 horas por dia, aí depois você chega numa hora e fala, cara, eu acho que eu vou morrer se eu continuar indo nessa jornada. Aí você volta pro tal do 8 às 18, né? Acho que é natural. É isso. E aí isso aconteceu e eu tinha muito essa sensação de estar preso, sabe? E eu queria muito empreender, então empreender foi uma coisa que sempre me cutucou. E nessas inquietudes no decorrer da carreira, eu fui procurando franquias. Então, o meu primeiro contato com o universo das franquias foi querendo ser franqueado de outras unidades. Você queria comprar uma franquia e operar ela? Exatamente. Okay. Cheguei a chegar perto de fechar a coisa enquanto eu trabalhava, até o dia que eu fui demitido. Aí, o dia que eu fui demitido, agora, vou pegar essa rescisão aqui e eu tenho que começar. E assim foi. Eu comecei comprando uma franquia de consultoria. Ah, é? Ok. Eu nem sabia que era... Não é muito comum, né? Não é muito comum. De serviço, assim, em modo geral, não é comum. Né? Existe muita franquia de serviço. Já a gente pode detalhar um pouquinho sobre esse universo, quando a gente aprofundar um pouquinho sobre o universo das franquias, mas de consultoria especificamente não é comum mesmo. Ok. E aí passei 1 ano, 2 com essa marca, e aí a gente se desconectou,
Em seguida, eu junto com outros 2 sócios, a gente funda a Y Consultoria. Na verdade, Já pensando em estruturar consultorias. Isso, já pensando em estruturar consultorias voltadas para a franquia, tanto que o nome inicial da empresa era Y Franquias. Então, nasceu nichado para o universo das franquias. Então, e aí e esse talvez seja um primeiro equívoco que eu vim corrigir lá depois, mas foi assim que tudo começou. Uma curiosidade, né? O nome Y, né? A marca chama Y Consultoria hoje, depois que a gente, né, resolveu sair um pouco do que a gente comumente era procurado por... eu quero ajuda. Não, eu te ajudo. Não, mas você é franquia. Não quero franquia. Então, você não consegue me ajudar. Então isso nos limitava. Até que a gente ajustou o nome, colocou Y Consultoria. Mas o engraçado é sobre o nome Y. Porque eu estava com esses 2 sócios, a gente estava escolhendo, e aí, qual vai ser o nome do nosso negócio e tal. Aquela história. É batido muito. É isso. E aí, eu não... E nós 3 éramos muito, muito ruins nessa criatividade da escolha do nome. Design, montar a marca, pensar Foi name. feito, olha, razoável, feito no Ideogram. E junto com o ChatGPT, eu falei, cara, eu preciso do nome do programa para falar com consultores, me dá uma meia dúzia de ideias, cria o prompt da imagem e deixa aí o pau torar. Excelente. Mais para trás não tinha, né? Naquela época isso não existia ou a gente contratava alguém caro para fazer isso. Eu sei que a gente se reuniu umas, sei lá, meia dúzia de vezes. Toda semana tinha uma reunião. Pra debater nome. Qual era o nome? E aí, 1000 ideias ruins. E nenhuma tinha registro, nenhuma tinha domínio. Já existiam. Até que um dia eu estava no café, tomando um café com um dos meus sócios. Aí eu falei assim, cara, eu não aguento mais essa história do nome. Não aguento mais. Coloca qualquer coisa, nem que seja Y. Aí ele, por que Y? Totalmente aleatório. Totalmente aleatório. Aí eu falei, Y? Porque são 3 pernas, nós somos 3 sócios. Eram 3 linhas de serviço, eram 3 pernas. Aí, mas, assim, até ali, ninguém tinha sido convencido, nem eu mesmo estava falando. Mas acho que cheguei à conclusão quando eu concluí que Y é o processo decisório. Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. É o que mata. Depois, não sei, eventualmente a gente vai falar sobre isso, mas é o que mata empresário, né? Inclusive, eu estava, semana passada, conversando com o pessoal aqui da minha equipe, que você tem aquela decisão de fazer ou não fazer. Perfeito. Suave, de boassa. E aí, você só faz ou não faz, né? E normalmente você acaba fazendo. Mas aquela que ou você faz A ou você faz B. Uhum. E ambas têm prós e contras. Eu acho que essa aí é a que enforca. Porque você fala, cara, se eu seguir por esse caminho aqui, não tem a opção de não fazer nada, porque você normalmente está pegando fogo em alguma coisa, e se você vai por um caminho, você tem uma parte boa e tem uma consequência negativa. E você vai pelo outro caminho, consequência boa, cara, é muito isso no mundo empresário. E gera uma pressão, né, na cabeça. Enorme e são infinitas decisões que o empresário toma, algumas mais estratégicas, outras mais operacionais, mas todas de alto impacto no negócio. Sim. E você tem... E, cara, para mim, eu falava isso com uma frequência, e falo ainda, né? Eu acho que você deve viver um pouco isso, de que a jornada empreendedora é uma jornada solitária. Muito. Mesmo com sócio, é uma jornada difícil E aí, por acaso, eu voltei ontem de um evento que é a convenção da Associação Brasileira de Franchising, da ABF, Okay. na qual eu sou diretor responsável aqui pela região Centro-Oeste. E aí, lá na convenção da ABF, que é um evento extraordinário, passamos 5 dias lá na Bahia, com conteúdos incríveis e conversas e network, tudo incrível. E uma dessas conversas foi com o Caíto Maia. Nossa, da Chili Beans. Da Chili Beans. E aí, cara, numa conversa assim de pé de ouvido ali, petit comitê, ele declara, cara, eu sou sozinho na sociedade desse negócio. De vez em quando tem
puxar o telefone e ligar para um amigo que eu confio. Para tirar uma dúvida. Para tirar uma dúvida, porque é solitário. Sim. E você acha que a Chili Beans com 800 lojas, 1.400 lojas, sei lá, tá tudo redondo, tudo só mil maravilhas, né? Nada disso, essa jornada é igualzinha para todos nós. É interessante ele ter chegado nesse ponto e não ter um conselho empresarial. Isso é... Não tem, né, pelo visto. Eu acho que ele tem. Agora, o que é difícil, eu acho que ele estava relatando ali num contexto em que ele puxou o telefone e ligou para o amigo, que era o que estava ali do lado e contando esse caso. E ele estava ressaltando a importância desse tipo de conversa, de ter essas pessoas ao lado. Tem muita gente que chega no começo da jornada e tem medo de compartilhar. Medo de contar a ideia. Perfeito. Nossa, porque eu vou contar a minha ideia aqui, vão roubar a minha franquia. E aí você fala assim... Quando você anda um pouquinho, você fala... Cara, talvez eu tenha vindo no comecinho lá da jornada, porque em filme, né? Fala muito disso, porque o outro cara vai vir, vai roubar teu negócio e tal. E aí você anda um pouco e você fala, pelo amor de Deus, eu preciso colocar esse troço pra fora, eu tô morrendo aqui, tô me sufocando, eu preciso compartilhar essa ideia. E hoje, assim, quanto mais você anda, mais você quer compartilhar, mais você quer chamar um cara nível mais forte que você, às vezes teu concorrente direto, e você fala assim, bicho, o que você fez para resolver esse problema? Eu já fiz isso. Na minha startup, eu precisava implantar um RP para controlar minha produção, e eu não aguentava mais, e tava, tipo assim, tudo dando furo. E eu liguei pro meu concorrente, direto. Mandei um WhatsApp para ele, que eu tinha o contato dele, falei, cara, deixa eu te falar um negócio. Você é maior que eu, você tem mais cliente que eu, me diz como é que você resolveu esse problema aqui. Me ajuda. E ele me ajudou. E assim, é mais comum que a gente imagina. O cara falou, não, tá, eu conheço a empresa de vocês, tal, já teve cliente nosso que mandou proposta de vocês, e não sei o que e tal. Eu uso o Omnier para controlar a minha produção. Eu, caralho, como é que você usa o Omnier para fazer isso? Eu já conhecia, né, o RP. Não, a gente usa assim, assado e tal. O cara ficou meia hora comigo no telefone, falando como é que ele fazia. E aí eu falei, pô, beleza, cara, obrigado. Salvou meu negócio também. Caraca. E aí a gente implantou, demorou um pouquinho para implantar e aliviou um monte da pressão. Então, essa ideia de roubar ideia, nossa senhora, quando eu ouço isso aí, para os mentorados, né, para as pessoas que estão inovando, eu falo, cara, serve para você também, se você está assistindo isso aqui, tem uma ideia, cara, compartilha a sua ideia, compartilha com o empresário, não vai compartilhar com mãe e pai, que normalmente não é um bom caminho, mas com pessoas que sabem mais do que você, né? Bons consultores, pessoas que são especialistas, que exatamente foi a origem da nossa conversa. Para quem não sabe, eu tinha uma startup, uma empresa de tecnologia, a gente automatizava entrega de encomenda em condomínio, aqueles conhecidos smart lockers. E aí eu precisava expandir o meu negócio. Eu falava, cara, como é que eu vou crescer isso aqui? Como é que eu saio de Brasília com uma fábrica aqui na Ceilândia? Como é que eu consigo atender o cara em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte? Fora do Brasil, não, porque aí ia ficar muito mais complexo para o tamanho onde a gente estava. Mas eu recebia a demanda do Brasil todo. E como é que eu consigo manter uma operação aqui no Brasil todo? É meio contraindicativo, né? Porque você ter uma unidade própria no Brasil todo é muito pesado, é complexo, caro. E foi por isso que te amei naquela conversa. Isso foi em 2020, eu acho, 21. E muito te agradeço por esse papo, que você explicou como é o universo da franquia. E aí eu sentei com um especialista, que sabe muito mais do que eu, numa área muito específica, né, que é esse universo de franquia, para falar, cara, meu projeto é esse. O que eu faço? Aí, um bom consultor, acho que um bom mentor, ele não fala, faz isso. Ele fala, cara, existem esses caminhos. Esses caminhos. Se você for por esse caminho, tem esses prós e contras. Se você for por esse caminho, tem esses prós e contras. Acabei decidindo, por conta dessa conversa, não ir pelo caminho de franquia, mas ir pelo caminho de revenda. Legal. Então, eu tinha representantes no Brasil todo que eles tinham a mentalidade de franqueado, mas eles não eram franqueados, eles eram unidade própria, com a marca própria. Eu colocava o meu produto dentro do portfólio dele. Esse cara ficava alucinado em vender o meu produto para o cliente dele, que era condomínio. Então, ao invés de eu vender para um condomínio lá em São Paulo, eu vendia para uma empresa de portaria remota que tinha 100 condomínios em São Paulo. E ao invés de eu criar a minha franquia e transformar meu modelo em franquia e arranjar um monte de franqueado, eu ia no cara que já tinha a demanda prontinha na mesa. Lindo. E aí, mas foi graças a essa conversa, porque eu peguei a estrutura, o pensamento da franquia
a estrutura da franquia e implantei no modelo de revenda, que de certa forma é o que grandes marcas fazem, né? De relógio, de celular, de roupa, eles botam o produto dele dentro do cara que tem a demanda reprimida, ao invés dele criar necessariamente a loja própria, né? Sei lá. Perfeito. Uma Nike, por exemplo. Ele tem a franquia da Nike, mas você compra a Nike dentro da Centauro, você compra a Nike dentro da CIA e tal, você compra a Nike em outros lugares. Perfeito. É a lógica de diferentes canais, né? Exato, então, exato. E franquia é um canal. É um canal. Perfeito. Mas eu achei que ia ficar muito caro eu fazer Não? um modelo Faz de muito franquia. sentido. Eu fui num cara que tava tudo pronto, não tinha que fazer nada. Eu fiz um vídeo com a cara dele. Falei, bicho, tá aqui. Pá. E aí, minha curva fez assim, cresci por conta disso. Que legal. Porque, assim, de fato é isso, né? A gente compartilha o conhecimento exatamente para isso, né? Tem um grande amigo que fala que, eu não sei quanto que eu posso falar de palavra Tudo. feia, mas... Pode xingar. Pode falar, foda-se. Ele fala que conhecimento é igual merda. Se você junta, fede, se você espalha, aduba. E para mim é esse... Caralho, adorei. Vou usar. É esse o conceito. Assim. Vai virar cortezão esse aqui, pá, vai aparecer lá. Se bem que o Instagram, nessas horas, ele corta o alcance, né? Mas enfim, a gente não tem problema com isso, não. Claramente adubou. É isso que eu estou dizendo. Com certeza, não tenho a menor dúvida. Quando eu saí da empresa em 23, a gente estava em 14 estados. E se eu tivesse ido pelo modelo franquia, provavelmente a gente não tinha saído do papel, porque ia ficar complexo e tal. O esforço ia ser muito maior. E falar com o especialista de franquia para conduzir a minha empresa por uma jornada que não necessariamente seria franquia foi fundamental para a gente conseguir chegar até o ponto, né, aquele momento lá, o que eu considero sucesso. Muito bom. E eu acho que é esse um pouco da abordagem que, embora eu seja franquia futebol clube, assim, fui franqueado de 7 redes diferentes. Sou franqueado... Pode falar nome. Que eu falei da American Cookie aqui. Eu fui franqueado da American Cookie, fui franqueado da Açaí Puríssimo, dentre outras marcas. Sou franqueador, dono hoje da marca Açaí Puríssimo. Nós temos 30 unidades e estamos continuando em expansão. Massa. Tenho a Y Consultoria, que é especializada no setor, e já a gente detalha um pouco sobre a Y, sobre, né, os passos que a gente tem dado. Tem um podcast chamado Franquias na Prática, com 150 episódios falando de franchise. Que mais sobre franquia? Estou como diretor da Associação Brasileira de Franchising para o Centro-Oeste. Então, assim, tenho um MBA em franquias. Então, assim, vivo franquia todos os dias, mas franquia não é para toda marca. Não é para todo modelo de negócio, não é para todo empresário. Então, bora entrar nesse assunto. Bora. Qual que é a primeira linha do cara? Porque tem muita gente que passa na cabeça, pô, e aí, franquia ou não franquia o meu negócio? Como é que começa essa jornada na tua visão? Porque você falou, não é para todo mundo. Então, não só respondendo para quem que é, mas qual é a reflexão, qual é o raciocínio que o cara tem que ter para tomar ou não a decisão de franquear o negócio dele? Vamos entrar no conceito primeiro, né? Franquia é a multiplicação de um modelo de negócio de sucesso. Multiplicação, modelo de negócio, sucesso. Então, a primeira coisa é ter sucesso. Porque não adianta se eu tenho, sei lá, um negócio com 2 unidades, 2 lojas lá, e elas não rentabilizam. Se eu for franquear aquilo, eu estou franqueando o fracasso e não o sucesso. Bom, então, a primeira linha é as operações das quais esse modelo de negócio existe precisam estar rentáveis e altamente rentáveis para eu pensar em multiplicação dela. Então, esse é um fator. Agora, todo mundo que é rentável, franquia é o caminho? Não. Porque escolher o modelo de franquias é escolher um outro negócio. Quem abre o seu negócio para um modelo de franquia abre um outro negócio. Abre um negócio chamado franqueadora. Né? Empresa de comércio, né? Deixa de ser comércio e vira serviço. É engraçado, né? Porque a dinâmica muda muito. Esse é um desafio enorme de quem vai franquear o negócio. Porque você tem uma hamburgueria, e você é ótimo em fazer hambúrguer, aí você vira franquia, você abre uma empresa de treinamento para ajudar... de negócio, de gestão financeira. Acompanhamento e consultoria para ajudar outros empresários a ter sucesso naquele modelo de negócio. Então, é outro negócio, a receita dele não é mais hambúrguer, a receita dele agora é royalty, ou outras fontes de receita. O serviço prestado é um serviço de um perfil de equipe qualificado para
de fato, dar suporte para ajudar um empresário que está lá na ponta, tocando o negócio. Então, e aí eu tenho que ter equipe, estrutura, treinamento pronto, processos para dar ajuda a uma infinidade de empresas, né, que estão embaixo da sua marca e recebendo royalties com custo. Essa empresa tem, como toda empresa, ela tem um ponto de equilíbrio. Sim. E esse ponto de equilíbrio ele varia muito, conforme o modelo, conforme, né, se eu tenho ou não uma indústria atrelada, né, pegar as grandes franqueadoras do Brasil, Boticário. Boticário é uma indústria de produtos de beleza, cuja franquia é o principal canal de expansão. Sim. Mas é canal para essa indústria. Então, ela tem outras fontes de receita. Ela vende produto pro franqueado. Eu gosto muito desse papo, porque todo mundo olha o McDonald's e não entende o universo que existe atrás do McDonald's. E eu vou ainda tirar do mapa a questão dele ser dono do ponto. Né? Porque eu acho que essa é um grande asterisco que normalmente não se vê nesse mercado. Raro, é bem raro. Para quem não entendeu, assiste lá a Fome de Poder. É isso. Simplifica, né, o modelo de negócio. E hoje, eu não sei se ainda é, mas o McDonald's era o maior dono de ponto do mundo, né? Era uma coisa, tipo, absurda. Eles não chegam a ser dono dos imóveis de 100%, né? Até porque isso nem é viável, muito shopping e tal. Mas eles, de fato, né, tem Mas esse eu acho que é a cereja do bolo do McDonald's. Mas Perfeito. entender que todos os insumos consumidos no McDonald's são vendidos pelo McDonald's. Toda a propaganda que existe no universo McDonald's é feito por uma unidade só, né, local, né, no caso, uma unidade Brasil. Todo o treinamento sai de um mesmo ambiente. O que está por trás da... Oi, tudo bom? Quero pedir um McLanche feliz aqui para mim. Como é que você constrói isso na cabeça do empresário que fala... Edu, eu quero montar uma franquia da minha empresa de copo aqui. É isso. E eu acho que, falando isso que a gente está falando aqui, porque eu contei essa história inteira da complexidade da estrutura necessária para uma franqueadora, porque o ponto de equilíbrio dela, tem operações que o ponto de equilíbrio é 100 unidades, tem operações que ele é 20. Mas o número que o mercado fala aí é em torno de 40. Ou seja, eu preciso de 40 unidades para esse negócio aqui novo de franqueadora, que é de consultoria e treinamento, para ele bater ponto de equilíbrio. Né? Ele não está nem dando dinheiro com 40 unidades. Sim. Ele está em ponto de equilíbrio. E ter 40 unidades franqueadas é um desafio. A gente no Puríssimo está em 30. Então, é um desafio. Conta a unidade própria nesse cálculo? Ou não? Conta. É porque, assim, com unidades próprias, você tem... a unidade própria em si é algo é também outro negócio, né? Sim. É outro negócio. É você vender, no nosso caso, açaí, né? Na unidade própria, a gente vende açaí e tem a rentabilidade de vender açaí na loja. Então, é uma rentabilidade loja a loja. Sim. A gente ainda tem lojas próprias. E tem que ter, né? Tá na lei? Não existe obrigatoriedade. Não existe uma obrigatoriedade. Existe boa prática, existe de caso a caso. Eu não recomendo sair 100% de ter unidades próprias muito cedo, quando você está no início do processo de expansão. E aí, menos de 100 unidades, eu acho que nem pensar. Okay. Porque a unidade própria ainda cumpre uma função na hora de... Aprender, pelo menos. Aprender, testar coisa, manter a mão no pulso do mercado, dar uma sofrida igual o seu franqueado está sofrendo... Rapport também. Falar, pô, eu fiz e deu certo. Você tem que fazer também, isso. porque eu consigo provar para você aqui que é meu e tá funcionando. E agora, tem marcas que viram franqueadores puros. Quando passa de um determinado ponto, ele vende todo. O próprio Caíto relatou isso na semana passada, descrevendo que ele nem as unidades da Oscar Freire, ele tem 2 operações na Oscar Freire, da Chili Beans, nem essas são dele mais, já são franqueadas. 100%. 100%. Então, agora, ele é puro como franqueador. Mas está no nível de maturidade, é alto e tal. E tem mecanismo para testar coisas. Então, é outra jornada. Mas o fato é, para escolher se franquia o caminho, eu estou contando essa história inteira
para chegar a uma conclusão, que é a segunda linha. Você perguntou qual é a primeira linha? A primeira linha está dando lucro. Qual é a segunda linha? É querer múltiplas unidades. Se o tamanho do seu sonho... Essa é uma pergunta que eu faço constantemente para quem nos procura. Você quer franquear? Quero. No sonho grande, quantas unidades? 50. Putz, cara, esquece. Para. Nem começou o jogo com 50 No unidades. sonho grande você não começou o jogo. E a maior parte das pessoas não sabe disso. Legal. E acho que 50 é muito, quando 50 é muito pouco no universo se você está mirando numa expansão de franquias. Então, é isso. A segunda linha, para mim, é que tamanho é esse. Então, e aí, trazendo um pouquinho de teoria para essa conversa, a gente usa uma metodologia que a gente chama de 3C, que é de custo, controle e capilaridade. Cada forma de expansão tem um custo diferente. Se eu for por lojas próprias da minha hamburgueria, cada loja nova eu ponho a mão no bolso, abro uma loja nova, o custo desse formato de expansão é alto, certo? Para cada loja nova eu tenho um custo alto. Sim. Franquia eu tenho um pouco menos, porque quem põe esse dinheiro É o dono da franquia. é o franqueado, exatamente. A gente tem outros custos para atrair esse cara, para convertê-lo em franqueado, para treiná-lo, tem outros custos. O que não é baratinho, mas é bem mais barato do que você abrir unidade, pôr a mão no bolso em cada loja. O outro pilar é o pilar do controle. E esse controle é uma mistura de modelo de negócio e cabeça do empresário. Porque você tem que criar um clone do que você faz sem você estar lá. É isso. E aí, conforme seu modelo, você tem mais ou menos apego a controle. O que seria mais... O que você consegue... A gente estava conversando antes de eu vir para cá hoje, no escritório. E tinha uma operação cujo público era um público, assim, AAA. E o serviço hiper personalizado e específico. Você pode exemplificar ou... No caso desse, era cuidador de idosos. Ok. E aí, cara, com esse nível de público, nível de cuidado e detalhe na prestação de serviço, imagina eu ter 100 unidades disso. Eu treinar as pessoas para que elas executem exatamente naquele altíssimo padrão e disseminar 100 delas pelo Brasil e tá... E é serviço ainda. Repara que não é o nível de controle que o meu modelo ou a minha cabeça desejam para a minha expansão, está incompatível. Sim. E eu gosto de usar exemplos extremos, que é restaurante 3 estrelas Michelin. Eu não vou ter uma rede nunca de 100 restaurantes 3 estrelas Michelin da mesma marca. Não tem como. Né? Nem os caras mais brabos aí do mercado conseguem fazer um negócio Nem desse. eles querem, porque ele fez isso para o cuidado da temperatura, do terno, do maître, da posição da azeitona no prato. Tudo isso, assim, é um nível de controle extremamente alto. Sim. Então, não dá para eu ter uma rede de franquia disso. Sim. Ele cria, às vezes, um modelo, um submodelo e fala assim, cara, é só o hambúrguer top qualidade que eu tenho e acelera. É conta isso. do nome. E aí eu consigo processualizar isso mais, eu tolero um pouco mais de margem sobre ele e aí eu estou num nível de controle aceitável para eu expandir. Correto? Sim. Então, esse é um elemento. Por exemplo, um restaurante Michelin, ele é uma operação calçada em controle, logo o controle muito alto, logo o outro pilar, que é o da capilaridade, está lá embaixo. Ele nunca vai ter múltiplas unidades, vai ter uma, duas no máximo. Sim. Então, são relação inversamente proporcionais, Boa. que são os outros dois itens. Então, e o outro exemplo extremo é o cara que, sei lá, uma Jequiti, que pega representante, é um canal de expansão, eu pego representante comercial, enche ele de produto e fala, vai lá vender. O nível de controle quando você faz um trabalho desse é baixíssimo. Porque você enche um monte de gente de produto, e você até dá um treinamento, manda uns vídeos, até tenta.
Mas se o cara lá na ponta, os 5 mil caras que estão com isso lá na ponta quiserem falar que aquilo cura o câncer, você não tem controle nenhum sobre aquilo, você tem que estar em paz de que ele pode mentir sobre o produto, ele pode falar besteira, mas que você está um produto bem feito, bem embalado e que vai entregar o que você se propõe. Então, é um exemplo extremo oposto, em que eu tenho altíssima capilaridade e baixíssimo controle. Existe outro nível de controle ali, né? Eu acho que é talvez menos vertical, mais horizontal. É isso. Boa observação, porque o nível de controle está na indústria. O nível de controle dele está na produção. A hora que o caminhão saiu com os produtos e entregou lá na ponta... E controle PDV ali? Não entra? Entra nesse pacote? Numa Jequiti, numa dessas de vendedor porta a porta e tal, eu não tenho nem... Né, mandei o produto e ele recebe o produto, põe na sacola e vende. Então, eu não tenho PDV. Agora, se eu tiver loja, aí o nível de controle meu tem que subir. Sim, ok. Né? Por isso que no varejo, e aí eu sou E aí pesa também, em vez dele ter 10 mil representantes, ele tem talvez 100 unidades. Exatamente. Muito legal essa balança aí. E aí, significa que só existe ou um caminho ou outro? Não. O Boticário tem todos eles. O Boticário vende online. O Boticário vende nas lojas. O Boticário vende em multimarca. E o Boticário vende em revendedor porta a porta. Ou seja, CNPJs diferentes para tocar cada uma dessas áreas? frentes diferentes para atacar cada canal desse. Claro que esses canais precisam conversar. Sim. Porque se não conversar, vira uma guerra. Você imagina um revendedor porta a porta vendendo produto na porta da minha loja e eu franqueado. Sim, ok. Eu vou querer matar ele. Eu te dou um desconto aqui, compra isso. O cara abordando meu cliente entrando na loja, eu pago aluguel e eu vou ligar para a marca e querer explodir, queimar a loja. Então, esse tipo de conflito pode acontecer. Eles mitigaram isso muito bem, com bons processos e integração desses canais. Então, hoje, os revendedores porta a porta compram dos franqueados que são distribuidores. Bom refletir sobre essa frase aí. É isso. Então, isso tudo que a gente está falando aqui são possíveis canais de venda e de expansão. E que existe um canal só. A gente estava falando, eu quero franquear. Cara, nessa conversa aqui, a gente já falou de 3, 4 canais distintos. Que não precisa de franquia. E franquia é um deles. Sim. Só que você precisa entender se o seu custo que você está disposto a fazer, o seu nível de controle e a capilaridade que você deseja, se estão compatíveis com franchise. Excelente. É isso. Então, e aí tem todas as outras alternativas para poder construir a melhor estratégia de ataque a mercado, de canal, para cada negócio. Para talvez ficar um pouco mais palpável nessa realidade, você acha que existem produtos / serviços que são mais fáceis, mais difíceis, mais complexos, mais simples, ou talvez até mais rentáveis, né? O cara que, tipo assim... porque você enxerga também os números desse universo. O que você considera como um equilíbrio de forças aí? Eu acho assim, um pré-requisito importante é o produto ter margem. Ok. Serviço, isso é mais fácil, é mais evidente, né? Margem de serviço. Se eu estou te falando de produto, aí de fato, né, precisa ter uma construção de marca importante para agregar esse valor. A gente precisa ter né, um processo bem construído para que seja possível sobrar dinheiro para todo mundo na cadeia. Vamos voltar para o Boticário aqui. Eu cito o Boticário porque eu faço isso com tranquilidade, porque Boticário assim, exemplo de boas práticas de franquia mundo. Sim. Assim, dá aula em gigantesca maior parte das marcas franqueadoras mundiais. O Boticário é extraordinário. Então, esse é um caso em que ele produz o produto na indústria com margem, vende esse produto para o franqueado. Com margem. O franqueado vende isso pro dois canais possíveis, né? Para o cliente final na loja
e para o revendedor, como a gente descreveu aqui agora, e ele tem que ter margem aqui. Ou seja, para me permitir remunerar todos os elos dessa cadeia, eu preciso ter um produto com uma boa construção de marca, que viabilize isso tudo. Se não for assim, não tinha 3.800 lojas. Sim. Então, esse é um formato que eu acho que é um pré-requisito importante do franchise quando se trata de produto. E aí, se eu for falar de serviço, a gente já percorre por outros desafios. Porque até de vez em quando eu pergunto, mas Eduardo, eu tenho uma empresa de serviço, eu quero franquear a minha empresa de serviço. Existe serviço de franquia? Existe muito serviço de franquia. Né? Assim, não tem... eu vou contar um caso de um amigo. Por acaso, estava com ele ontem, porque eu cheguei ontem dessa viagem, então está fresco na cabeça. Ele tem uma marca chamada Maria Brasileira. Maria Brasileira é terceirização de mão de obra, né, para serviços domésticos, facilities e tal. Então, serviço puro, até de um serviço de qualificação relativamente baixa, certo? E você pensa, como é que eu vou franquear isso? Né? Muito bem. O Felipe não só franqueou isso, como hoje ele tem mais de 500 operações espalhadas pelo Brasil. E a ABF, a Associação Brasileira de Franchising, promove um programa chamado Programa de Excelência, Selo de Excelência em Franchising, e no qual uma empresa contratada pela ABF entrevista os franqueados das redes. Então, pega a lista dos franqueados e fala assim, e aí, como é que está o seu suporte? Sua operação está sendo rentável? Está sendo entregue? E os treinamentos? Como é que está? Então, faz um pente fino, entrevistando franqueados das redes. E aí, conforme as entrevistas acontecem com esses franqueados, eles ganham... passou de determinada nota, a empresa é chancelada com o selo de excelência em franchising da ABF. Não passou, ela não recebe o selo. Sim. O Brasil tem, hoje, 3.300 marcas franqueadoras. Registradas na ABF. Ou não é obrigatório, imagina. Não é obrigatório, a ABF é uma associação, mas 80% do faturamento do franchising brasileiro é de marcas associadas à ABF. Ok. E das marcas que foram chanceladas pelo selo de excelência, este ano, acho que foram umas 220. Nossa, é muito pouco. Menos de 10%. Menos de 10% das 3.300 marcas recebem o selo de excelência em franchising. A Maria Brasileira recebeu. Um negócio extremamente complexo. Só que, não satisfeita com isso, dentre as que foram chanceladas, também tem o critério de quais foram as melhores notas. Tem uma cesta de critérios. Top 1, top 5. Para dizer quem é o franqueador do ano. E já ganhou o Boticário, McDonald's, como franqueador do ano da associação. E no ano passado, quem ganhou foi a Maria Brasileira. Caralho. Então, isso mostra que não só é viável franquear serviço, como, né, existe gente que faz isso com extrema boa prática. E eu me arrepio de falar isso do Felipe, porque... Primeiro, é insano isso aí. Insano. Porque com 500 unidades de serviço... Então, ele tem que ter uma extraordinária combinação de bons processos, boa tecnologia envolvida para garantir uma execução de serviços dentro de um padrão, porque é um desafio, né, você ter esse nível de padrão dentro da rede. E eu te falo porque eu fui cliente dele aqui no nosso escritório, a gente fez alguns trabalhos com eles contratando, e o nível de serviço é realmente altíssimo. E, além disso, é necessário ter uma liderança, e aí eu acho que a gente entra num pilar importante. Você está mirando em expandir o negócio em uma rede, você vai ter embaixo de você, né? A gente já falou de quantidades aqui, né? Centenas de franqueados. Que tem mais o seu conjunto de funcionários, de pessoas envolvidas, de famílias e tal, né? Então, a cadeia fica bem grande mesmo. Bem grande e com uma relação diferente, porque o franqueado é um empresário. Essa relação é inexistente no mercado. Ela só existe dentro do franchise.
você é dono de uma marca e você fecha um contrato com outro empresário cedendo a ele produto, marca e know-how para que ele opere aquela marca em seu nome naquela região, usando seu nome. Então, você cede marca para ele, cede know-how para ele executar isso lá, e você faz isso com centenas. E ele tem autonomia de empresário, ele demite, contrata, você não entra lá e demite, contrata por ele. Então, repara que é uma relação e é uma relação de longo prazo, um contrato longo. Sim. Então, e aí você faz isso com centenas de caras. E com equipes desses caras também debaixo da sua marca, que você também tem que contribuir para capacitar e para padronizar. E aí a gente entra num pilar fundamental, que é que tipo de líder você precisa ser. Para ser capaz de liderar uma rede de empresários, para conduzir sua marca, e debaixo dessa rede de empresários, rede de funcionários. E tem várias camadas do franchise, né? Você tem a franqueadora, a equipe da franqueadora, o franqueado, a equipe do franqueado, o cliente. Como é que você faz isso aqui, furar tudo para chegar no cliente no nível de padrão e serviço? Por isso que você estava falando, né? Quando a gente chega no McDonald's, pede um Big Mac, cara, tem o volume de coisa que tem por baixo dos bastidores ali é extraordinário para que aquele Big Mac seja igual aqui ou em Tóquio. Sim. Né? Então, E ele é. Isso que é foda, ele é. E ele é. Atravessa fronteiras internacionais em lugares que você fala assim, caraca, não é possível que na China, um país com uma cultura, com uma realidade, com um perfil completamente diferente, você dá uma mordida no Big Mac lá, você fala, caraca, velho, eu comi essa troço semana passada lá na quadra onde eu moro. É isso. Eu tenho uma série de perguntas aqui, eu estou tentando pegar na linha de raciocínio. Quando você vai pensar em controle ali, eu ouço, você provavelmente já deve ter ouvido também, porque eu como franqueado eu não posso fazer nada. Eu como franqueado eu tenho que obedecer, caralhada de regras que vem do meu franqueador. Como se dá, na sua visão, esse equilíbrio? Até que ponto tem que ser super controle? Até que ponto tem que ser um pouco de controle? Até que ponto tem que ter um pouco de liberdade? Ou até que ponto é liberdade total? Pode fazer do jeito que você achar que faz sentido. Boa. Bom, isso aqui, né, fala com consultores, então, como todo consultor, a gente deve ter ouvido bastante essa palavra aqui, depende, né? Claro, sim. Top 1. Aqui e no programa de direito, que tem um aqui também que depende. Essa é a palavra. Mas assim, tirando a piada, cada marca precisa determinar aonde está os seus guarda-reios. Sim. E esse é o padrão, né? E aí, eu posso ter um padrão mais enxuto, mais restrito, e se estiver dentro do meu combinado desde o início, nenhum problema. Ou eu posso ter um combinado mais aberto, mais possível, né? Permitindo mais. E aí, esse é possivelmente um mito importante de ser rompido. De que parece que você entrou franqueado, e a gente ouve umas besteiras aí, a gente fala que franqueado é funcionário. Sabe? Que não tem nenhum cabimento. Sim. Mas que o franqueado é um empresário como outro qualquer. Ele tem as atribuições iguaizinhas de qualquer empresário. Quando você vem aqui para o escritório, você tem que executar tarefas, abrir a lojinha, executar as tarefas, entregar para o cliente, vender, controlar. Isso tudo são atribuições que o franqueado precisa fazer. Eu acho que isso também desculpa te cortar, mas eu acho que isso também é o mito no sentido oposto, que é tipo assim, franqueei, pernas pro ar, agora eu tô milionário, deixa que o pau tore lá. E aí, que eu acho que é o sentido contrário, né? Não só que ele é um funcionário, Perfeito. E tem o cara que fala assim, não, comprei minha franquia, agora eu vou pra Acabou. praia. É isso. Isso que eu ia falar. Eu ia falar que esse mito do franqueio pernas pro ar, ele vale para... Primeiro, ele não existe em nenhuma das posições de franqueado ou franqueador, ou empresário, qualquer uma delas. Porque comprou uma franquia, você é um empresário. Você vai ter que abrir lojinha, fechar lojinha, rodar tudo igualzinho. Qualquer empresário, o seu vizinho faz. Então, não existe... Comprei uma franquia... É porque a gente fala assim... comum, franquia é bom porque vem
tudo pronto, né? Sim. Entre muitas aspas. Não só tudo pronto, como fazem tudo por mim. É Fala isso. aí. E esse, Eu pois paguei é. dinheiro na conta. Porque esse tudo para mim é muita coisa, né? O que é o tudo pronto, né? Tudo pronto é um produto testado, é um processo claro, é um repertório de marketing Pedaço da equação que de deu você montar a certo. empresa, né? É Não isso, tudo. são atalhos importantes de quem já percorreu o caminho, mas cuja execução não é por parte da marca. Sim. Executar aquilo tudo é atribuição 100% do franqueado. E esse combinado precisa estar muito claro. E o mesmo vale também para o franqueador, que eu também já recebi cliente assim, falei, não, eu tô querendo desacelerar. Vou virar franqueador. Então, eu vou franquear aí, vou ceder lá e vou... E tem uns anúncios que a gente vê que são as atrocidades. Você viva de royalties. Né? Parece que você franqueou e recebe royalties lá, é encostar na praia e receber, né? É quase renda Exato. passiva. É por isso. Eu, começo do ano, eu tive uma médica que o marido comprou uma franquia, médico também, nessa visão. Venderam para ele desse jeito. Não, compra aqui que você pode ir para a praia agora. Eu não estava lá na negociação, mas ele se arregaçou financeiramente, né? Eu investi uma grana, porque é relativamente caro, né? E aí, o cara é médico. O cara trabalha 80 horas por dia. E aí o cara inventaram de vender uma franquia para ele que ele tem que ir... não vou explicitar quem é a empresa, mas de alimentação. Só até aí eu vou. E aí ele não sabia, nossa, mas eu tenho que ir ao mercado comprar comida? Nossa, mas eu tenho que treinar pessoas? Nossa, eu tenho que fechar caixa? É isso. Expectativa mal alinhada. Né? E aí se passando por uma série de dificuldades e tal, e veio falar comigo da parte de vendas, que é a minha área não é franquia, é a área de vendas. Guto, o que eu faço? Pelo amor de Deus, eu preciso trazer cliente para dentro de casa e não sei o que e tal. E aí eu fui entendendo por que ele tinha se enfiado nesse buraco. Não, mas é porque me venderam a franquia que era Ctrl+C, Ctrl+V, tava tudo pronto. Mas só que o Ctrl+V dá trabalho pra caralho. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, né? Não é só... eu acho que esse equilíbrio aí é importante. Tem que saber que precisa botar a mão na massa. E eu acho que eu queria entrar nesse assunto também, sobre a sua visão do franqueado. Mas Deixa eu só concluir. Quero entrar nela, mas só concluir uma coisa, porque para desmistificar essa história de que eu sou franqueado, eu estou preso numa caixinha, não posso fazer nada. A gente estava falando do Big Mac aqui agora mesmo. Sim. Ele foi sugestão de um franqueado. Não existia Big Mac no McDonald's, só existia hambúrguer. Um franqueado viu perto da unidade dele uma obra, os caras da obra tinham comprado na loja dele e estava colocando um sanduíche em cima do outro, espremendo e comendo. Franqueado, ligado, cumprindo o papel dele, que é estar olhando na operação, atendendo o cliente, observando. Né? Falou, isso é produto. Ligou lá e falou, franqueadora, está acontecendo isso aqui, ó, isso aqui é produto. Se a franqueadora fala assim, cala a boca e faz o seu trabalho, que esse trabalho é meu. Se ela faz isso, não existia Big Mac. Sim. Aí a marca abre os ouvidos e fala assim, vamos conversar isso aí. Cria 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, picles e um pouco de gergelim. Nasceu. Muito importante. Agora você vai 2 hambúrgueres. É isso. Um sanduíche em cima do outro. Um sanduíche em cima do outro. Porque o franqueado está cumprindo o papel dele e a franqueadora cumprindo o dela, que é também escutar ao franqueado. Massa. Tem que ser equilibrada essa relação, né? Vai falar que não existe inovação por parte do franqueado? Sim. Só se você não quiser ou se você escolher o parceiro errado. Eu acho que tem, na mesma linha aí, um case também bem conhecido para quem está aqui no Brasil, que era a época que o Big Mac você não podia adicionar coisas no sanduíche. Você podia somente colocar coisas no sanduíche. Desculpa, você só poderia tirar coisas do sanduíche, mas você não podia colocar nada. E aí o Burger King falou, foda-se, mercado. Eu vou deixar o cara manipular do jeito que ele quiser. E aí os franqueadores começaram a bater na porta do McDonald's. E aí, cara, o cara do meu lado aqui pega lá o Whopper dele e mete bacon dentro. Cadê? Eu tenho um cliente aqui que bate na minha porta, inclusive isso é um real meu. Teve um dia, eu não sabia disso. Fui lá e falei,
moça, eu queria comprar um Big Mac e acrescentar um bacon. Ele falou, não pode. Isso tem uns 10 anos, mais ou menos. E não podia mesmo. Eu falei, tá, mas eu pago um bacon. Não, mas não pode. Eu falei, por que não pode? O sanduíche é meu, eu faço. Como assim eu tô pagando? Não, mas a gente tem política que não pode. Eu falei, moça, e se eu comprar um magnífico bacon e pedir para tirar tudo e deixar só o bacon? Eu falei, eu vou te entregar uma caixinha do magnífico bacon com bacon e eu vou te entregar uma caixinha com um Big Mac do lado. Aí você tira e você Aí põe. você abre o sanduíche e bota lá dentro. Só que você vai pagar o magnífico bacon em torno do bacon. Só pelo bacon. Não fiz, tá? Deixando bem claro, não fiz porque eu não rasgo dinheiro. Mas eu saí muito frustrado dessa relação e por quê? No Burger King você já podia fazer isso. Legal. No Burger King você podia entrar lá e falar, bicho, o sanduíche é esse, padrão, você pode tirar tudo, mas se você quiser, você quer botar um Whopper dentro nem sei o nome de todos os sanduíches dele lá, mas inclusive eles têm um Big Mac deles, né? Tem o Big King. Big King, Você quer pegar o Big King e botar um Whopper dentro? Manda bala, filho. Segue o baile. E aí o McDonald's começou a tomar porrada. E aí hoje pode, né? Hoje, pra quem não é muito velho. É isso. Pra quem não é muito velho. Isso é um fator legal, porque isso descreve um pouco do papel da marca nessa relação. A marca precisa estar... O papel dela não é operar loja. O papel de operar loja é do franqueado. Sim. O papel da marca é estar pensando em inovação, é estar pensando em entendendo o consumidor, entendendo né, para onde estão andando as tendências. Sim. Então, essa de personalização é uma coisa que há algum tempo a gente observa e quem não está olhando para a personalização hoje está ficando fora. E se a marca tivesse travada no apego do passado de que Sim. não pode mudar nada... Só tinha o cheeseburger dele. Estaria a rede inteira sofrendo agora. Sim. Então, é esse o papel dela, de estar antenada com esse tipo de questão e vir promovendo mudanças. E aí o desafio de fazer isso numa rede, no caso do McDonald's, com 40 mil lojas. Então, assim... Mas tem unidade de teste, né? Que eles devem... Eu não sei como é que é o McDonald's hoje, mas eu sei que tem algumas franquias que experimentam o local, e aí, dá certo, aí começa a expandir. Isso. Aí processo todo a gente entra um pouco em estratégias de expansão. Mas o McDonald's... No Brasil, o representante que é Arcos Dourados, que representa o McDonald's na América do Sul, na América Latina, é um franqueado da franqueadora do McDonald's Mundo. E ele é um master franqueado, ele tem o direito de subfranquear. E hoje ele tem um volume enorme de operações próprias. Então, ele tem muitos franqueados no Brasil, mas ele tem... não sei se é 30%, 40%, não sei exatamente o número, cujas operações são próprias. Então, ele não só testa, como ele tem uma diversidade de alternativas para realizar os testes dele. A franquia de franquia. Franquia e a unidade franqueada. Isso é muito comum na utilização desse modelo de master franqueado na hora de internacionalizar negócios. Sim. Porque é muito difícil, né? Imagina você, dono do Açaí Puríssimo aqui, eu vou ter um contrato de franquia com cada franqueado meu da Austrália. Lá na Austrália. E eu vou prestar suporte lá para a Austrália. Eu vou vender franquia lá na Austrália. Pô. Aí você tem que dar um passo para cima, ou criar uma outra franqueadora de franqueadoras. Exatamente. E essa franqueadora que tem o trabalho de controlar os franqueadores do mundo. Exatamente. Que doideira. E aí, nunca tinha pensado nisso. Esses são modelos de expansão comuns na hora de internacionalizar. Agora, você imagina o nível de parceria que tem que ter esse cara. Arcos Dourados tem capital aberto. Então, é um franqueado de capital aberto. Sim, nossa, cara, é verdade. E o nível de parceria que a marca-mãe tem que ter com esse franqueado. Porque ele é a marca no Brasil. Ele tem a autonomia de mudar o nome de McDonald's para Mac. Tem um nível de liberdade ali. É isso. E, claro, obtendo aprovação e tal, mas ele botou Mac, né? M-E-Q-U-I. É isso, até hoje. Verdade. Né? Então, assim, mudou o nome da marca no país. Então, assim, não o nome, mas não, tá lá, tá escrito Mac em tudo quanto é lugar. É isso. Mac brilhando em fundo vermelho e escrito em amarelo. Exatamente. Então, isso mostra um pouco o nível de... Aí a escolha desse parceiro que vai te representar em determinado local é um fator fundamental para o negócio dar certo ou não. A
A gente viu várias marcas virem para o Brasil com um parceiro que, né, patinou e a marca não decolou no Brasil. Direto a gente vê... Não é culpa do produto, não é culpa da escolha do parceiro. Sim, entendi. E aí eu acho que aproveitar e puxar um pouco da ponte do franqueado, porque como é que você instrui o cara? Tipo, pô, tem um dinheiro sobrando, e aí? A gente já falou um pouco aqui sobre, cara, você ainda assim vai ser um empresário, você ainda vai ter que botar a mão na massa, você ainda vai ter que treinar, você vai ter que comprar insumo, né? Você vai ter que abrir e fechar loja, fechar caixa, né? Como qualquer outro tipo de empresa. Mas olhando do cara que ainda não fez nada e tá pensando, e aí, vai ou não vai? É o Eduardo de 15 anos atrás. Que queria comprar uma franquia, mas não sabia muito bem. Muito bem. Eu normalmente falo para esse cara, e a gente até ajuda esse tipo de jornada, porque é uma jornada complexa. Você juntou um dinheiro, quer empreender. E empreender sozinho tem desafios adicionais muito grandes. E comprar essa experiência, esse teste de mercado, teste de marca, processos, isso tudo é um grande ativo que você está comprando na hora que você entra para o sistema de franquias. Sim. Ganha tempo. Ganha muito tempo, dinheiro. Economiza dinheiro, né? Economiza muito dinheiro. Imagina quantos fornos e fritadeiras e chapas o McDonald's não testou no decorrer da vida e jogou dinheiro fora entre o que dava certo e o que não dava. E a hora que você compra uma unidade dele, fala assim, a marca é essa, desse tamanho. Vai caber nesse espaço, beleza? O processo vai ser assim porque ela encaixa desse jeito. Para quem não é empresário, não empreendeu ainda, eu costumo falar que é um jogo de pergunta e resposta, ser empresário. E começa o jogo com pelo menos umas 1000. Pelo menos. E o cara fala, pô, 1000 perguntas? E vou te garantir, pelo menos uns 70% você não tem nem ideia nem da pergunta. Que dirá da resposta que você tem que dar. E aí você vai andando e vão aparecendo buracos no meio do caminho. Você fala, caraca, mas eu tenho que resolver isso aqui? Tem. E ninguém fala pra você que tem. De repente você tá um tapão na cara e você... Caraca, caí num buraco. E agora o que eu faço? E aí... E se faz mais perguntas. Mais perguntas. Você vai... E é claro, né, depois... É aquela que a gente vê sobre milionário, né? Por que o milionário, depois que quebra, ele consegue ficar milionário rápido? E não é porque ele é um gênio. É porque ele sabe boa parte das perguntas. Então, ele quebrou porque ele caiu num buraco. Normalmente. Não se anteveu aquilo ali. E aí o cara se arrebentou... E ele fala, caraca, mas um pedação da minha jornada eu já sei fazer. Eu só preciso replicar isso aqui e tomar cuidado com aquele buraco que eu caí ali, né? E aí você prevê o buraco antes de começar. Muito bom. Mas a ideia de você... Por que essa ideia das perguntas aí eu vejo que é importante? Porque o franqueador já vem com uma série dessas perguntas, não só feitas como respondidas. Antes de te conhecer, antes da minha startup, eu montei uma sala de estudos em 2017, também nesse prédio, também aqui no quarto andar. Caraca. Eu aluguei metade do andar aqui e me arregacei de verde e amarelo em todos os quesitos que você imaginar. Uma sala de estudos, né, num perfil, é um coworking voltado para estudo, para concurso. Então era baias, né, cabine. Chamava Concentra Mais, era uma sala de estudos aqui e era literalmente no quarto andar aqui. Então, temos esse outro ponto em comum aqui. Nem usei isso de rapport, mas poderia. Caraca. E aí, quando eu comecei o projeto, me sugeriram de eu pegar uma franquia de uma outra unidade, de uma outra empresa chamada Sala de Estudos. Modelo parecido? Ctrl-C, Ctrl-V. Tá. Só que essa marca era de São Paulo, não tinha nenhuma unidade aqui em Brasília. Até hoje, eu acho que ela ainda não tem, porque eu estou bem fora desse mercado há muito tempo. Mas é aquela decisão Y. Se eu escolho uma franquia, eu não conhecia nada de franquia, eu falava assim, caraca, eu não vou poder fazer nada, vou ser amarrado, vou ser um funcionário da franquia e tal. Eu não tinha cultura nenhuma. E eu também não tinha a menor noção do tipo de pergunta que ia vir nesse universo. E do outro lado, esse eu nunca vou esquecer. As pessoas que falaram para eu não andar por esse caminho foi, pô, mas você vai abrir mão de 6% do teu faturamento. Era barato pra caramba. Nossa Senhora.
Depois de tudo que eu passei, cara, mas eu pagava 60% do faturamento para não passar pelo que eu passei. E na outra caminho era, pô, se eu não franquear, o meu desafio é descobrir todo esse universo. Só que eu achava que o universo era, tipo, meia dúzia de perguntas. Nossa Senhora, quando eu nem tinha aberto ainda, mas próximo de abrir, eu já tinha umas 200 perguntas que eu falava assim, caraca, eu não sei nem o que eu tenho que fazer agora. Caramba. E aí, veio custo fixo lá em cima, é caro, um ambiente caro, né? Era meio andar aqui no setor comercial sul, na frente, zona central de Brasília. E eu tinha 2 contratos de 200 cada um. Caramba. E aí, eu não sabia vender, eu não sabia prospectar, eu não sabia anunciar, eu não sabia nem o que eu tinha que fazer, que dirá saber fazer. E aí veio, tinha que treinar, tinha que contratar, tinha que operar, tinha que entregar, tinha que fazer manutenção. E dava BO o tempo todo. Era um ambiente onde, culturalmente, as pessoas ficam muito tempo. E fisicamente, a pessoa fica muito tempo dentro do ambiente. E aí, as pessoas tretam entre elas. E aí, você não tinha política de resolução de BO de pessoas dentro do seu espaço físico. Então, a história mais imbecil, mais fantástica e imbecil que eu passei. Eu já estava penando, e aí um dia entrou bem próximo assim, uma moça e 3 colegas que estudavam juntos numa biblioteca, mas eles precisavam de um espaço para focar. Uma das meninas, dessas 3 colegas que entraram, gostava do menino que fazia parte desse grupo. Olha, e aí ele passou a gostar da outra menina que também entrou muito próximo, mas veio de um outro ambiente. E aí, os 3 andavam juntos, mas ele começou a se engraçar com a outra menina, zero problema e tal. E um dia ele decidiu chamar a outra menina para sair. A menina saiu. E a outra menina que gostava dele, que era do grupo, começou a ficar desgostosa com tudo, inclusive com o nosso espaço. E começou a queimar o espaço. Nessa história, em questão de 2, 3 meses que eles estavam aqui dentro, eu perdi os 4 contratos. Cara. Porque a menina, que não tinha nada a ver com o rolê, começou a ser queimada dentro do espaço, que ela não tinha absolutamente nada a ver. Eu até choro dessa história. Os 3 que vieram juntos, os 3 saíram, porque saíram os 3 brigados, e eu perdi 4 contratos, que eu já estava sangrando para fechar esses contratos. O que eu faço no treino? Isso não está no plano de negócio. Não está no plano de negócio. E ninguém te prepara para isso. Ninguém, absolutamente ninguém, talvez o franqueador, falasse assim, cara... Tenha essa política para esse tipo de ambiente, né? Quando tiver esse tipo de conflito, você já presta atenção, porque isso aqui vai te dar uma estourar lá na frente. Esse exemplo é excelente, porque você viveu dores. Pelo visto, por um período até breve. 2 anos. Aí. Em tese, se você escolher um parceiro certo, franqueador, ele viveu por mais tempo. Sim. Essas dores. Então, o repertório dele de problemas e possíveis soluções e possíveis pedras no caminho que ele vai te apontar, ó, aquela ali vai tropeçar, cuidado com ela. E tende a ser alto. Então, de fato, os 6% fica de graça, os, 50 mil de taxa inicial fica de graça. Eu quebrei com R$500 mil em dívida, essa brincadeira. Nossa. Num ambiente que custou, 50, 80 mil para fazer. Então, o prejuízo foi muito grande. Pois é. E aí, você acho que olhando agora para o ponto de vista de quem está escolhendo, né? Quem está querendo comprar uma franquia. Sim. Eu separo em 4 fases. A primeira é escolha o setor que faz sentido para você. Normalmente, quem não está empreendendo, e isso era eu lá de trás, ter uma lavanderia, uma empresa de cuidador de idoso, um restaurante é igual. Sério? Para quem não está empreendendo, é tudo empreender. Ah, ok. Eu tomei até o susto, porque eu falei, são completamente diferentes, absurdamente diferentes. Absurdamente diferentes, mas o cara que está fora, está na arquibancada assistindo, é igual. E aí, para ele, eu procuro qualquer um desses setores. Mais legalzinho. Qual que é mais barato mesmo? Sabe? E a escolha não pode ser assim. Ok. Porque no dia seguinte, você caiu aqui para dentro da sua operação, e você vivia, respirava, acordava, vivendo aquilo todo dia. Sim. Se você não tiver um nível alto de adesão, apreço pelo que você está fazendo, gostar daquilo, gostar daquilo, no dia difícil você não levanta a cama.
E é todo dia, o dia E difícil. é isso, e é todo dia difícil. Ainda mais nesse começo aí que você estava falando. E aí, perdão aqui. A gente tem... Então, e aí como é que eu faço isso, Eduardo? Se eu não sei como é que é? Estuda, pede emprego para trabalhar nessas operações, para tirar dúvida qual faz mais sentido para você. Conhece um amigo que tem unidade, pede para trabalhar para ele de graça. Conversa, O se Segredo da vira. Mente Milionária fala sobre isso, né? Eu não sei se você leu, mas ele vai trabalhar num restaurante, porque ele queria abrir um restaurante. Ele vai trabalhar num restaurante e fala, pelo amor de Deus, eu nunca mais quero um restaurante na minha vida. Mas essa é uma boa. Olha que barato que ficou. Ele não teve que aportar um caminhão de dinheiro no restaurante para concluir que aquele ele não ia gostar. Sim. Então esse é o primeiro. Se experimente para escolher o setor certo. Boa. O segundo é financeiro. Se você tem 500 mil para investir, você vai procurar uma franquia de 250. Capital de giro. Capital de giro. Você precisa viver, o negócio precisa sobreviver, você tem conta para pagar. Assim, eu falei 50% do valor, mas esse número varia, obviamente, né? Só o que eu estou dizendo é não gaste tudo, porque é um negócio e todo negócio tem risco, seja ele franquia ou não. Franquia tem menos risco, mas todo negócio tem risco. Sim. E até que esse negócio mature, vai precisar de aporte de capital, a sua vida vai continuar acontecendo, os boletos continuam chegando, então você precisa ter uma boa gestão do seu financeiro, de modo que não é porque você tem 500, você vai comprar uma franquia de 500, porque esse é o raciocínio de que eu vou comprar carro no Brasil. Quem compra carro fala assim, eu tenho aqui 150, e surgiu aí, se colocar uns bancos, uns negócios a mais, vai virar 175, eu financio o resto. Né? Sim. Não é assim que o brasileiro compra carro? Total. Ele esquece que ele tem que pagar IPVA, ele esquece que ele tem que pagar gasolina, ele esquece que ele tem que pagar manutenção, ele esquece de pagar tudo o resto que não está nos 150 mil reais do carro. E aí pro carro, beleza, chega uma hora que esses boletos acabam e funciona. Mas no negócio isso não pode acontecer assim. Sim. Porque você fala assim, eu tenho 500. Primeiro que todo modelo de negócio é muito difícil você prever exatamente o valor do investimento. Sim. Você tem parâmetros, você tem histórico, você tem... Então, você chegar hoje no McDonald's, ele vai te dar uma margem. Ele não te dá... Exato. Exatamente. Então, você fala, eu tenho aqui 500, vou comprar uma franquia que custa de 500 a 700. Aí o primeiro pensamento que está na cabeça do candidato a franqueado, se é de 500 a 700, comigo vai ser 500. Não vou gastar mais. Então, já é para mim encerrado. E a outra é, cara, tem coisas que estão fora do seu controle. Sim. Então, vai ter um cano que estoura e a obra ficou mais cara e deu um mês a mais de aluguel pagando assim, enquanto a obra acontecia. E essa conta subiu e estourou. Se você nasceu com a água no pescoço, vai afogar. Vai. Então, esse é um fator. Então, cuidado. Invista o certo. Então, saiba qual setor, invista o certo. Invista no montante certo, compatível com o seu negócio. O item seguinte é converse com franqueados. Porque, para mim... Dessa unidade ou da da idade rede que você escolheu. Ah, ok. Da rede você está escolhendo. Legal. Se você escolheu um setor e olhou 5 marcas naquele setor, gostou de 2 e está aprofundando nessas 2... É porque a primeira que você falou também é parecido com isso, mas é de áreas diferentes. Isso. Aí depois que você escolheu, você vai para um mesmo... Exato. Para a franquia que você tomou próximo ali de decidir e falar com várias unidades daquela franquia. Exatamente. Ok. Porque esse cara, esse candidato, esse franqueado, está vivendo hoje o que você quer viver amanhã. Uhum. Né? Ele está vivendo. Sim. Então, você faz as perguntas para ele. Como é que é o suporte? Rentabilidade é isso? O investimento funcionou assim? Como é que eles te ajudam? E se acontece isso? E no marketing, como é que eles te ajudam? E aí... O que tem que ninguém me falou? É isso. Quais são os desafios principais que você vive? E franqueado... E assim, a lei de franquias... Tem uma lei de franquias que determina a existência de uma circular de oferta de franquia, que é um documento que você recebe enquanto candidato a franqueado. Você recebe um dossiê e nele tem tudo sobre o modelo de negócio. E que você não tem nenhum compromisso ao receber aquele documento, é só de sigilo.
Inclusive, você tem que assinar um contrato para receber aquela informação. Né? Você só assina um termo de aceite, né? Um termo de recebimento, em que tem né, sigilo, porque ali tem informações bem sigilosas, tem fornecedores, tem o número de todos os franqueados. Liga para eles. E franqueado, cara, ele te ajuda, ele está disposto a falar. Claro, ele está passando exatamente pela mesma coisa que você vai passar. Ele passou lá atrás, ele entende, você vai ser um par dele. É isso. Então, liga para todos, fala com muitos. É talvez a maior compra que você já fez na vida. Sim. E você vai ficar economizando ligação? Talvez igual do carro. Você quer comprar um carro? Fala com outros donos de outros carros parecidos. Pro carro você liga. Na hora de comprar a franquia, você fala, não, vai que ele me falou uma coisa que vai me tirar do negócio. Aí, que bom que ele falou. Então, assim, eu vejo gente não ligando para não ouvir o contraditório. Sim. O que isso repercute no final? Perder dinheiro, porque o cara que falaria o contraditório vai estar te ajudando a tomar a melhor decisão. Sim. Né? E aí, então, ligar para ele é o terceiro pilar. Liga para todo mundo se puder. Boa. E o quarto é quem são as pessoas por trás da marca. Okay. Porque são com eles que você está fazendo uma parceria sólida, de longo prazo. Ele vira um conselheiro, de certa forma, do seu negócio, né? Vira um conselheiro. Tudo bem, se é uma grande corporação, uma Hering e tal. Se é uma grande corporação, vai entender a cultura desse negócio. Sim. Essa cultura está alinhada com a sua? É esse ambiente que você vai conviver nos próximos anos. Essa marca que você vai representar nos próximos anos. Então, você tem que estar muito aderente à cultura ou às pessoas por trás da marca. Então, um aprofundamento nesse aspecto é muito importante para dar longevidade no dia seguinte. Então, daria esses 4 passos na escolha. Escolher o setor, o cuidado financeiro, conversar com o franqueado e entender a cultura de quem você está entrando. Que aula. Não tem corte melhor do que esse na internet. Cara, que aula. Eu que não sou da área de franquia, já tateei assim, muito no cegamente. Não sabia de metade do que você falou. Né? Apesar de ter bastante experiência no universo de negócio, assim, é maravilhoso a gente ter a oportunidade de sentar com pessoas que têm experiência. Legal. E falar, cara, esse universo é assim. Estuda sobre isso, se preocupa com isso. Essas são as características que você tem que prestar atenção. Né? O nosso intuito aqui nesse programa é esse, de sentar com pessoas que têm mais experiência que a gente, nas áreas específicas. Né? E antes de encerrar esse nosso papo, o que vem pela frente, Edu? Pode ser da Y, pode ser do Edu, Legal. Pode ser do universo da franquia, pode ser da BF. Né? Legal. O que você enxerga assim, que vem pela frente? Cara, o que vem pela frente, a Y está aí há bastante tempo, franchising é a nossa origem, esse know-how que a gente está falando aqui é onde a gente nasceu, como a gente começou. Só que este ano especificamente é o primeiro ano que a parte não franchising é maior do que o franchising dentro da Y. E a gente deu bastante passos, né, entendendo que por que eu conheço de franquia, e se eu conheço de franquia, eu conheço de gestão por indicadores, eu conheço de padrão, eu conheço de gestão estratégica, eu conheço de varejo. Então, assim, por que a gente é bom de franquia nos torna apto a ajudar qualquer negócio a se estruturar. Para melhor gerir, para crescer, para expandir, em qualquer que seja o formato. E o dia que a gente entendeu isso, a gente começou a fazer um movimento para aumentar nosso portfólio de produto fora do franchising, e esse é o primeiro ano que a parte não franquia é maior do que a franquia. Vai ser maior do que a franquia na Y. E eu acho que esse momento, esse movimento tende a continuar com muita força. A gente está pondo bastante força nisso, a gente está extraordinário em planejamento estratégico, a gente está fazendo um negócio acompanhado, bem feito. A gente tem feito trabalhos de consultoria específicos voltados em processos. Então, assim,
A gente tem se tornado uma consultoria mais ampla porque a gente é bom de franchising. Sim. E aproveitando o nosso know-how disso. Sem nunca deixar, né? Nunca vou abandonar. Vaca leiteira ali. Pô, o coração... né? Continuo com esse histórico inteiro. Nossa conversa aqui, a maior parte do tempo é sobre franquia. Meu podcast é sobre franquia. Né? Eu tô como diretor da ABF. Então, assim, é um universo do qual eu sou apaixonado. Eu gosto de apontar, não para o produto, mas para o problema que a pessoa passa. E aí fica fácil da gente conseguir encaixar uma solução. Considerando essa área de planejamento estratégico, o que a pessoa passa? Para ela entender o que é essa realidade e aí você poder falar, cara, eu estou aqui para te ajudar. Qual é o problema que você resolve, né? Eu acho que é algumas jornadas. Tem algumas dores possíveis nas quais justificam alguém nos procurar para ajudar no planejamento. A primeira é faço zero planejamento. Eu toco minha vida, toco meu dia, e o cliente vem e ocorre. Sim. Então, esse modelo de gestão esgota. Uma hora ele você tem que parar, olhar seu mapa, para onde que eu estou indo, o que eu estou fazendo. Não é nada sustentável, inclusive. Não é nada sustentável, é ruim para a saúde, inclusive. Né? Então, esse é um primeiro momento em que parar, trazer alguém com experiência para conduzir esse processo, para que você tenha clareza de que percurso é esse que você está levando o seu negócio, aonde ele vai, qual é esse caminho. Então, esse é um primeiro. Outro é gente que até faz planejamento, entende um pouco sobre a ferramenta, mas não usa como mecanismo de gestão. Esse é um volume grosso de gente que até para lá no final do ano, faz um negócio bonito ano que vem vamos crescer assim, vai ser assado, vamos chegar aqui, uhul, 1, 2, 3. E depois que pula 7 ao dia, volta para lá e nunca mais olha o material que construiu. Então, e aí de fato você perdeu tempo fazendo aquilo. Sim. Porque ele não vai guiar a sua empresa. Quando você for parar ano que vem para fazer aquilo de novo, você fala, olha, rapaz, a gente ia falar disso aqui, nem olhei para esse lugar aqui. Isso aqui eu nem pensei. A gente até atingiu esse número, mas nem sabia. Foi sem querer. Foi sem querer. Então, a gente ajuda a virar dia a dia, né? Fazer com que aquilo seja o guia da execução do dia a dia. Boa. E aí, de fato, você está empurrando seu negócio na direção, né, do seu sonho, da sua ambição. E tem um outro perfil, que é quem faz e acompanha. Ou seja, esse cara está num nível de gestão mais madura, mas cabe ainda o apoio, um aconselhamento, uso de ferramentas adicionais para complementar alguma execução, um aconselhamento, uma mentoria no meio do caminho, e uma contribuição nas cobranças das lideranças para que elas também andem na direção. Então, a gente ajuda nesses 3 espectros. Sim. De quem está nessas 3 diferentes fases. 3 fases. níveis diferentes de maturidade. Né? Exato. Nessas 3 maturidades, a gente consegue contribuir para todas elas. Ok. Provavelmente vai gerar um monte de pergunta e gente querendo achar você. Se você quiser usar esse pontinho final aqui para falar onde é que site, Instagram, onde é que eu te acho. A gente normalmente deixa os links, né, na descrição do vídeo, mas às vezes pega um corte, às vezes pega um pedaço e tal. Como é que a galera te acha? Massa. O meu pessoal, @EduSantinoni, Santinoni, SANTINONI. Não tem dobrados? Nada dobrado. Legal. Santinoni, como se fala, com I no final. Edu Santinoni, @Y Consultoria. Nesses 2 Instagrams, encontra ou a mim ou a minha empresa. Sites, arrobas e contatos. Exatamente. E aí tem www.yconsultoria.com.br e nos encontra lá e tenho certeza que a gente consegue ajudar assim, a melhorar a sua gestão ou a pensar, estruturar, planejar a sua expansão. Porque planejar a expansão tem também uma série de requisitos, fazer conta do modelo, tem que pensar geograficamente como é que você ataca o mercado. Então, tem várias nuances que precisam ser feitas na hora de dar esse espaço. Um bate-papo, uma consultoria, e aí começa a avaliar se faz sentido ir para essa jornada ou não.
embora a gente seja franquia futebol clube, até no seu caso, a gente te dissuadiu da franquia, Sim. mas porque era o modelo que fazia mais sentido para você. Sim, E é assim que a gente trabalha com todo mundo que chega. Tem muita gente que chega com certeza absoluta que vai virar franquia e sai outra coisa. Sim. Show. Fechou. Bom demais. Edu, cara, só tenho que te agradecer mais uma vez, né? Foi Que lá isso. atrás e agora de novo, porque um puta de um conteúdo difícil de achar, né? Você joga na internet, não tem muito conteúdo, não tem muita gente falando sobre isso. Perfeito. Obrigado por ter vindo contar essa história aqui pra gente. Não esquece de dar aquele like, né? De seguir a gente nas redes todas. E a gente se vê no próximo. Tchau, obrigado. Valeu, abraço.